Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. O capítulo 4 do livro do profeta Oseias marca uma transição importante na mensagem do livro, onde Deus, através de Oseias, passa de uma linguagem simbólica, representada pelo casamento de Oseias com Gomer, para uma acusação direta e explícita contra Israel. Este capítulo apresenta uma série de denúncias detalhadas sobre os pecados de Israel, estabelecendo o motivo pelo qual o julgamento divino é inevitável. O capítulo começa com uma convocação quase judicial. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Deus, aqui, é retratado como um litigante em uma corte, trazendo uma acusação formal contra o seu povo. A palavra contenda indica uma disputa legal, e os habitantes da terra são chamados a prestar contas diante de Deus. A acusação de Deus contra Israel é grave e abrangente. Não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Este versículo destaca três áreas principais em que Israel falhou: a verdade, a benignidade e o conhecimento de Deus. Estas três qualidades são fundamentais para a vida piedosa e para o relacionamento com Deus, e sua ausência indica uma sociedade profundamente corrompida. A verdade refere-se à honestidade e integridade, tanto nas relações pessoais quanto na justiça. A ausência de verdade em Israel sugere uma sociedade onde a corrupção e a mentira predominam. A benignidade, que pode ser entendida como bondade ou amor leal, é a qualidade que caracteriza um relacionamento correto com Deus e com o próximo. Sem benignidade, a sociedade se torna cruel e insensível. Finalmente, o conhecimento de Deus refere-se a uma compreensão íntima e relacional de quem Deus é e de sua vontade. A falta de conhecimento de Deus não é apenas uma questão de ignorância intelectual, mas de afastamento espiritual, onde o povo vive como se Deus não tivesse nenhuma relevância para suas vidas. Deus continua a expor os pecados específicos de Israel. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Rompem todos os limites, e homicídios sucedem a homicídios. Esta lista de transgressões ecoa os 10 mandamentos, mostrando que Israel violou as leis mais fundamentais de Deus. A sociedade israelita está em um estado de anarquia moral, onde os princípios básicos de justiça e retidão foram abandonados. A expressão "rompem todos os limites" sugere que não há mais restrições para o comportamento pecaminoso, e a violência se tornou desenfreada. Como consequência desses pecados, Deus declara que a terra está em luto, e todos os seus habitantes, inclusive os animais, as aves e os peixes, estão sofrendo. Esta declaração reflete a ideia de que o pecado humano afeta toda a criação. A ordem divina para o mundo inclui não apenas a humanidade, mas também a natureza. E o desrespeito às leis de Deus resulta em desordem e caos na criação. Esta visão está profundamente enraizada na teologia bíblica, onde o bem-estar da terra está ligado à fidelidade do povo a Deus. Deus então se volta para os líderes espirituais de Israel, particularmente os sacerdotes, e os responsabiliza pela condição do povo. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Aqui, a responsabilidade pela ignorância espiritual do povo é colocada sobre os sacerdotes, que falharam em ensinar e guiar o povo no conhecimento de Deus. Esta acusação é severa, pois os sacerdotes tinham o dever de instruir o povo na lei de Deus e manter a pureza do culto. Ao rejeitarem o conhecimento de Deus, eles não apenas traíram sua vocação, mas também levaram o povo à ruína. Oseias prossegue com uma crítica contundente aos sacerdotes. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram. Eu mudarei a sua glória em vergonha. Esta multiplicação dos sacerdotes pode referir-se ao aumento de sacerdotes que serviam aos ídolos, ou à proliferação de falsos sacerdotes que distorciam a verdadeira adoração a Deus. Em vez de serem instrumentos de glória e honra, esses sacerdotes se tornaram uma fonte de vergonha, tanto para si mesmos quanto para o povo. Além disso, a corrupção dos sacerdotes é ligada diretamente ao pecado do povo. Do pecado do meu povo se alimentam e de coração desejam a maldade dele.
Isso significa que os sacerdotes estavam lucrando com os pecados do povo, talvez aceitando subornos ou permitindo práticas corruptas em troca de ganhos pessoais. Em vez de condenar o pecado, os sacerdotes estavam incentivando-o, criando um ciclo vicioso de corrupção e decadência moral. A advertência de Deus é clara: e será como o povo, assim o sacerdote. Castigá-lo-ei pelos seus caminhos e lhe darei a recompensa das suas obras. Esta afirmação de que o povo e os sacerdotes serão julgados da mesma maneira reflete a justiça de Deus, que não faz acepção de pessoas. Todos, independentemente de sua posição ou função, serão responsabilizados por seus pecados. A idolatria é outro tema central neste capítulo. O meu povo consulta o seu pedaço de madeira, e a sua vara lhe dá resposta, porque o espírito de prostituição os enganou, e eles se prostituíram, apartando-se do seu Deus. A idolatria de Israel é descrita de forma mordaz, com o povo buscando orientação em ídolos de madeira e práticas supersticiosas. Esta prostituição espiritual é uma traição direta a Deus, que havia feito uma aliança com Israel. Ao buscar outros deuses, Israel se afastou completamente do verdadeiro Deus, sendo enganado por falsas promessas e práticas vazias. Oséias também denuncia o culto sincrético que ocorria em lugares altos. Sacrificam nos cumes dos montes e queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do terebinto, porque boa é a sua sombra. Estes lugares altos eram frequentemente usados para cultos pagãos, onde se praticava idolatria e rituais que muitas vezes incluíam prostituição cultual. O uso de árvores específicas, como o carvalho e o terebinto, reflete a associação desses lugares com práticas pagãs. Israel, ao adotar essas práticas, estava misturando o culto a Deus com o culto aos ídolos, algo que era expressamente proibido pela lei. Oséias adverte que esta idolatria resultará em consequências para gerações futuras. Por isso vossas filhas se prostituirão, e vossas noras adulterarão. Esta declaração sugere que a infidelidade espiritual dos pais será refletida na moralidade dos filhos. A corrupção espiritual se tornará uma corrupção moral, afetando toda a sociedade. Deus, contudo, afirma que não punirá diretamente as filhas e noras, mas sim os próprios pais, que são os responsáveis por introduzir e perpetuar essa infidelidade. O capítulo conclui com um aviso final: ainda que tu, Israel, te prostituas, não se faça culpado Judá, nem venhais a Gilgal, nem subais a Bet-Aven, nem jureis. Vive o Senhor. Gilgal e Bet-Aven, que significa casa de inutilidade, e é um nome depreciativo dado a Betel, eram centros de culto idolátrico. Deus adverte Judá para não seguir o exemplo de Israel, não participando desses cultos. A menção a não jurar pelo nome do Senhor em lugares de idolatria indica a seriedade do sincretismo religioso e a necessidade de manter a pureza do culto a Deus. O capítulo 4 de Oséias apresenta um quadro sômbrio da condição espiritual de Israel. A falta de conhecimento, a corrupção dos sacerdotes, a violência desenfreada e a idolatria desenfreada levaram o povo a um estado de declínio moral e espiritual. Deus, como um juiz justo, anuncia o julgamento sobre Israel. Mas este capítulo também serve como um aviso para todas as nações e gerações. A fidelidade a Deus é essencial, e o pecado, especialmente a idolatria, traz consequências graves e inevitáveis. Toda segunda e quinta-feira estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.